Olá pessoal, vamos para a nossa última aula de eletrostática, finalizando o assunto de capacidade elétrica. Então, agora a gente falou o que é capacidade elétrica na última aula, hoje a gente vai falar sobre os capacitores, que é justamente é, as aplicações que hoje a gente descobriu como fazer capacitores mais eficientes e tudo mais, que são os eletrônicos, componentes eletrônicos, que podemos armazenar energia neles para certas utilidades. Então, os capacitores são muito usados no ramo eletrônico, né? Hoje a gente já, já evoluiu muito em relação a esses materiais, mas como é que é feito um capacitor? A gente consegue observar que um capacitor é nada mais nada menos que dois corpos aparelhados com cargas iguais, mas só que com valores de com sinais diferentes. Ou seja, se eu quero criar um capacitor, basta eu ter um corpo positivo e um corpo negativo com cargas iguais. Então, se você percebe, ó, as linhas de forças aqui, ó, entre esses dois corpos aqui, esses dois condutores, que são um condutor positivo aqui na minha direita e um condutor negativo aqui na minha esquerda. As linhas de força, elas saem do corpo negativo e saem no corpo positivo e no corpo negativo elas acabam entrando nesse corpo. Então é o que está acontecendo aqui. Então tenho dois corpos aparelhados e o campo elétrico, as linhas de força desse campo elétrico estão nesse sentido. Se você observar aqui, eu estou criando um campo elétrico uniforme nessa situação. Ou seja, eu vou conseguir armazenar nesses dois corpos aqui uma certa energia de alguma maneira. Então, qual é a definição de capacidade? É carga elétrica dividido pelo potencial. Isso a gente viu na última aula, certo? Qual é o capacitor mais conhecido? São os capacitores de placas paralelas. Como é que são feitos? Primeiro eu vou mostrar aqui para vocês, essa figura aqui de baixo, que o símbolo de capacitor, que é esse aqui, usado na física, basicamente vem do tipo de capacitor de placas paralelas. Foi um dos primeiros que foi estudado, né? E como é que ele funciona? Ele funciona dessa maneira aqui. Imagine que eu tenho um gerador de energia, uma fonte de energia, né? Que é esse meu gerador aqui. Essa minha fonte de energia, eu falei para vocês que eu só consigo ordenar os elétrons a se movimentarem se eu tenho uma diferença de potencial em um circuito. Então, aqui eu tenho uma diferença de potencial negativa aqui nesse terminal e positiva no outro terminal. Então, como é que vai acontecer esse caminho? Os elétrons vão sair desse terminal, dessa fonte de energia, vão caminhar até voltar para o outro circuito, fazer o completo circuito, né? Mas como aqui minhas duas placas paralelas estão entre esse caminho, então o que vai acontecer? Essa placa ela vai armazenar cargas elétricas iguais e de sinal oposto dos dois lados. Então, na parte de cima aqui da minha figura, eu vou conseguir armazenar cargas elétricas positivas devido ao campo elétrico entre elas, né, ser uniforme. E na parte de baixo eu vou armazenar cargas elétricas negativas, certo? Então, elas vão ser iguais, mas só que com sinais opostos. E é assim que eu tenho um capacitor de placas paralelas. Beleza? Como é que eu calculo esse tipo de capacitor? Bem, a gente vai partir do pressuposto de como é um campo elétrico de placas paralelas. Esse exemplo a gente não chegou a ver quando a gente estava vendo o campo elétrico, mas eu posso demonstrar para vocês depois. Não é
o intuito da aula, né? Senão se eu pego e faço essa demonstração, a aula fica muito longa, mas eu posso demonstrar para vocês depois como eu chego nesse valor aqui, ó, de campo elétrico de placas paralelas. Quanto vale esse valor? Então, o campo elétrico de placas paralelas de um capacitor, ele vai ser a carga elétrica dessas placas dividido pelo esse E0 aqui, é chamado de permissividade elétrica no vácuo, que é o quão influenciável um campo elétrico é em determinadas regiões do espaço. Então, no vácuo, o campo elétrico tem esse valor de permissividade, é uma constante física, tá? Então vai ser sempre esse valor aqui, aproximadamente. Então, um campo elétrico no vácuo é diferente de um campo elétrico na nossa atmosfera, diferente de um campo elétrico na água. Então, dependendo do ambiente que esse campo elétrico é exposto, ele vai ter uma permissividade diferente. Aqui nessas aulas do ensino médio, a gente considera a permissividade elétrica de um vácuo, tá? E o S é justamente a área das placas. Então, para calcular esse campo elétrico, basta eu saber quanto vale a carga elétrica dessas placas e dividir pela essa constante multiplicada pela área dessas placas. Esse é o campo elétrico de placas paralelas, tá? A gente sabe que a diferença de potencial é sempre igual ao campo elétrico multiplicado pela distância, ó. Se vocês perceberem, eu tenho uma determinada distância entre essas duas placas. Elas não podem ser grudadas, senão elas vão estar em contato, logo elas vão estar em processo de eletrização. E não é isso que a gente quer. A gente quer que elas fiquem a uma certa distância e que aconteça esse campo elétrico uniforme entre elas, né? Para poder a gente criar o nosso capacitor. Então, se eu sei que o potencial é igual ao campo elétrico multiplicado pela distância, que foi uma das fórmulas que a gente viu nas aulas passadas, eu posso passar essa distância dividindo, então eu vou ter essa outra fórmula. Que o campo elétrico também vai ser igual ao meu potencial entre essas duas placas, a diferença de potencial entre essas duas placas, dividido pela distância, certo? E fazendo a junção dessas duas fórmulas, a gente vai ter que o meu capacitor de placas paralelas vai ser a permissividade elétrica no vácuo, esse E0, multiplicado pela área, dividido pela distância. Então, eu juntei as duas fórmulas com a fórmula da capacidade elétrica. Então, eu tenho essa aplicação em placas paralelas, onde esse capacitor ele só depende da área e da distância. Então, para me achar a capacidade elétrica de um capacitor de placas paralelas, basta eu saber a área e a distância dela, certo? Vamos ver um exemplo sobre isso. Olha como não é complicado. Então, um capacitor tem placas paralelas de área igual a S igual a 40 centímetros quadrados, separadas por 2 milímetros. Então, a área é de 40 centímetros quadrados e a distância entre elas é de 2 milímetros. E elas estão no vácuo, né? Determine a capacidade desse capacitor com um vácuo entre elas. Então, entre elas tem um vácuo, então a gente vai usar a permissividade do vácuo que foi dada aqui, ó. Então, para achar a capacidade desse capacitor, eu vou colocar aqui todas as informações. Então, o meu E0 é igual a 8,9 multiplicado por 10 a menos 12. Essa é uma constante que é sempre dada no problema. A minha área está em centímetros quadrados. Não é a unidade que a gente usa metros quadrados, tá? Então, a gente tem que transformar de centímetros quadrados para metros quadrados. Mas muito cuidado quando a gente estiver fazendo transformações de área e de volume, basicamente, quando elas tiverem essas subunidades aqui, centímetro, milímetro e assim por diante. Por quê? Porque centímetro ao quadrado, a gente sabe que 1 centímetro é 10 a menos 2 metros. Eu até esqueci de botar aqui, né? Deixa eu só corrigir aqui. É metros. E aqui também, metros. Prontinho, corrigi. Então, a gente sabe que 1 centímetro é 10 a menos 2 metros.
mas só que a unidade é em área e ela está sempre elevada ao quadrado. Então, esse valor aqui de 10 a menos 2, da nossa subunidade centímetros, a gente tem que elevar ao quadrado também. Então, 10 a menos 2 é igual a 10 a menos 4, elevado ao quadrado, né? Então, ficaria 40 centímetros quadrados é o mesmo que 40 multiplicado por 10 a menos 4 metros ao quadrado. Então, não esqueçam de elevar ao quadrado também a nossa conversão. Então, toda vez que a gente tiver transformações de área e de volume, vai acontecer isso. Então, cuidado na hora da transformação, tá? Então, fica 40 multiplicado por 10 a menos 4. Eu nem vou transformar em notação científica ainda. Distância. A distância é 2 milímetros. E 2 milímetros, 1 milímetro é igual a 10 a menos 3 metros. Então, eu já fiz a multiplicação aqui. Então, só basta multiplicar por 10 a menos 3. Que eu fiz a transformação da distância. Aplico a fórmula que diz que a capacidade de placas paralelas, capacidade elétrica de placas paralelas é igual a permissividade multiplicado pela área dividido pela distância. Então, aí eu faço a operação. Vou fazer a multiplicação aqui. Posso multiplicar 8,9 por 40 e dividir por 2. Quando eu fizer isso, vai dar 178. E as bases 10 vão dar 10 a menos 13. Passando as duas casas decimais, dá 10 a menos 11, né? 1,78, 10 a menos 11. Essa seria a resposta. E só. O mais difícil aqui era fazer a conversão da área ali e saber fazer essas conversões. Sabendo fazer essas conversões, fica mais fácil, né? Quando for aplicar a conta. Depois é só multiplicação e divisão e operações com bases iguais. Vamos ver um segundo exemplo. O capacitor comercial tem os seguintes valores nominais: 1000 microfarad e 10 volts. Então, ele deu a capacidade elétrica e deu o potencial elétrico. Determine a quantidade de carga armazenada por esse capacitor. Essa é a nossa primeira fórmula lá de capacidade, lá na primeira aula, que a gente até botou no começo da aula aqui, que seria... Cadê? Primeiro eu vou fazer a conversão aqui, né? 1000 microfarad é 1000 multiplicado por 10 a menos 6. Fazendo a multiplicação de bases 10 aí, vai dar 10 a menos 3 farad, tá? O meu potencial, minha diferença de potencial é 10 volts, né? E como é que eu calculo a capacidade elétrica ou a quantidade de carga armazenada? Se eu tenho capacidade e tenho o potencial, é claro que é aquela primeira fórmula que a gente viu na primeira aula lá, que capacidade elétrica é igual a carga elétrica dividido pelo potencial. Então, se eu passo esse potencial multiplicando, eu vou saber que a minha carga elétrica é capacidade elétrica multiplicada pelo potencial. Então, bastava multiplicar os dois aí. Então, ficaria 10 multiplicado por 10 a menos 3. Nesse caso, a minha carga elétrica armazenada é 10 a menos 2 coulomb, ou 0,01 coulomb. Então, bastava multiplicar capacidade com potencial. E para encerrar o nosso assunto de capacitor e o nosso assunto de eletrostática, essa é a nossa última aula de eletrostática, a gente vai ver a associação de capacitores. Essa associação é quando você junta os capacitores de uma certa forma. A gente pode juntar eles em série, que é quando eles estão ordenados aqui, como mostra a figura, um ao lado do outro, certo? E a gente pode juntar eles em paralelo, que é o próximo ponto que a gente vai ver. Mas vamos ver primeiro como é que a gente junta eles em série. Primeira coisa, toda vez que a gente tiver capacitores associados em série, para a gente saber quanto vale essa associação de capacitores, quanto é que ele vai conseguir armazenar de energia. Se eles estivessem todos como se fosse só um capacitor, para calcular essa capacidade elétrica em série, que é esse CS aqui, basta eu fazer uma soma de todos os capacitores, uma soma inversa, né? Então, 1 sobre a capacidade elétrica em série é igual a 1 sobre a primeira capacidade, o primeiro capacitor, né? Desculpa, mais 1 sobre o segundo capacitor e vai somando quantos capacitores eu tenho. Por exemplo, nesse exemplo aqui,
ele botou, ah não, tem um ponto em vírgula aqui, então tinha muito mais capacitores. Mas imagina que a gente tem 3 capacitores. Então basta eu somar inversamente esses 3 capacitores que eu tenho o valor dessa associação, certo? Que é o, vamos dizer que é a capacidade elétrica equivalente. É chamado de capacidade elétrica equivalente. Então, para a gente associar capacitores, basta somar o inverso deles. Bora ver um exemplo sobre isso. Ó, na figura estão representados 3 capacitores. Então, tá aqui, ó, C1, C2 e C3. Vamos dizer que temos um circuito simples desse aí, onde a gente tem 3 capacitores, C1, C2 e C3. Sendo C1 igual a 60 picofarad, C2 igual a 30 picofarad e C3 igual a 20 picofarad. Determine, letra A, a capacidade CS, ou seja, a capacidade equivalente em série do capacitor a essa associação. Então ele quer saber essa capacidade séria na letra A. E letra B, ele quer a carga em cada placa e a diferença de potencial de cada capacitor. Tá, vamos fazer primeiro a letra A. Então na letra A ele quer saber essa associação em série. Então basta a gente substituir aqui, ó, os valores. Substituir não, né? Vou gravar aqui os valores que ele deu. Então ele deu o valor da capacidade 1, 2 e 3. 60, 30 e 20. Então basta somar o inverso que a gente vai ter o valor. Então vai ser 1 sobre CS igual a 1 sobre C1 mais 1 sobre C2 mais 1 sobre C3. Basta somar o inverso deles. Vou substituir. Não vou fazer a conversão deles porque todos estão na mesma unidade. E no final, como é uma soma, basta eu colocar no final essa subunidade também e pronto. Não precisa fazer a conversão. Mas se vocês quiserem fazer a conversão, vai dar mais trabalho. Por quê? Olha o que vai acontecer. Como é que eu somo um inverso frações com denominadores diferentes? Eu não consigo. Eu preciso tirar o MMC. Então, se eu tiver aquela transformação aqui, ó, dessa subunidade, vai ficar complexo para me fazer. Vai ficar mais difícil, né? Não vai ficar tão complexo, mas vai ficar mais difícil. Então, eu prefiro deixar assim, ó, que são valores que a gente tem e dá para tirar o MMC, tranquilo. Então, se eu tirar o MMC de 60, 30 e 20, vai dar 60. Fazendo, ó, a divisão pelo de baixo, pelo denominador, e multiplicando pelo numerador, vai ficar soma de 1, 2, 1 mais 2 mais 3. Quando eu fizer essa soma dá 6, então vai ficar 1 sobre CS igual a 6 sobre 60. Posso multiplicar cruzado, vai ficar 6 multiplicado por CS e 60 multiplicado por 1 é 60. Esse 6 está multiplicando, passa dividindo. Então, logo fica 60 dividido por 6, que dá igual a 10. Então, o valor dessa capacidade em série vai ser 10 picofarad, ou se você quiser fazer a conversão aí, 10 a menos 11 farad. Tanto faz. Qualquer um dos resultados é a resposta correta. Não tem um que é a resposta mais correta do que a outra, né? Os dois são respostas corretas. Então, pode fazer. Eu fiz das duas maneiras, né? Podia deixar a resposta aqui já, só 10 picofarad, ou fazer a conversão aqui. Pico é 10 a menos 12, tá? Para quem nunca ouviu falar dessa subunidade, pico é 10 a menos 12. E a letra B, ele quer saber a carga elétrica e a diferença de potencial em cada capacitor. Primeiro, se eu sei que a capacidade elétrica associada é 10 a menos 11, e eu sei que a voltagem que ele deu do circuito é 12 volts, para mim achar a carga elétrica total desse sistema, basta eu fazer a multiplicação aqui da capacidade da associação multiplicado pela voltagem. Então vai ficar 10 a menos 11 multiplicado por 12. Ou, transformando em notação científica, né? 1,2 10 a menos 10 Coulomb, porque é carga elétrica. Então a gente encontrou a carga elétrica total dessa associação. Eu acho que eu botei a pergunta errada aqui, tá? Desculpa. Mas era isso que ele queria encontrar, tá? A carga elétrica, a carga total da associação dos capacitores. Até mudar aqui, ó.
A gente faz ao vivo, né? Eu botei a pergunta errada, mas... Prontinho. Era isso, então botei a resposta certa, então seria isso, né? Ele quer a carga elétrica total dessa associação. E a última é a associação em paralelo, que é nesse caso aqui, ó, quando tiver esse formato no circuito, né? Elas estão em paralelos, certo? Então, como é que a gente calcula essa carga, essa capacidade elétrica em paralelo? Vou chamar de CP, essa associação em paralelo, né, de capacitores. Basta eu somar eles normalmente. Então, se eu tiver 5 capacitores, eu somo os 5 normalmente. E pronto, eu tenho a associação em paralelo. Então, em série, eu tenho que somar o inverso. E, em paralelo, eu tenho que somar eles normalmente. Basicamente é isso. Só isso. Então, no exemplo 6 aqui. No esquema a seguir estão representados 5 capacitores de capacidade C1, C2, C3, C4, C5 ligados em paralelo. Sendo C1 10, C2 20, C3 30, C4 40 e C5 50 picofarad. Determine, letra A, a capacidade em paralelo, né, equivalente desses capacitores nessa associação. E a carga elétrica em cada placa e a diferença de potencial de cada capacitor. Vamos fazer primeiro a letra A, né, que é a capacidade desses capacitores equivalente em paralelo. Então, se eu tenho os 5 capacitores aqui, basta, para eu saber o valor dessa associação equivalente, né? Basta eu somar eles normalmente. Então vai ficar, não vou fazer a conversão que nem na outra, né? Como eles estão na mesma unidade, não tem lógica. Então 10 mais 20 mais 30 mais 40 mais 50 é igual a 150 picofarad. Ou, se eu quiser fazer a conversão, né? 1,5 é 10 a menos 10 farad. Também são duas respostas viáveis, tá? Só isso, não tem segredo. E letra B, ele quer saber a carga em cada placa e a diferença de potencial em cada capacitor e tudo mais. Então, vamos saber aqui, primeiro, qual é acho que eu botei de novo a pergunta errada, mas dessa vez eu acho que ele quer saber a carga em cada placa, tá? Tá, só é aqui. Eu botei de novo a pergunta errada. Desculpa. Mas, consertei. Aqui a gente faz assim, né? Então, a carga em cada placa entre os terminais. Então, eu vou ter 5 capacitores, né? Para saber a carga nesses 5 capacitores, basta eu multiplicar a capacidade elétrica de cada capacitor multiplicado pela voltagem dele, do circuito. Então, no C1 vai ser 10 a menos 12. 10 multiplicado por 10 a menos 12. Multiplicado pelo potencial elétrico, que é 12 volts. Fazendo a notação científica, vai ficar 1,2 10 a menos 10. Então, basta eu pegar o valor de cada capacitor. Não vou pegar o equivalente, tá? É diferente da questão dos capacitores em série. Esse ele quer de cada capacitor. A quantidade de carga elétrica em cada capacitor. Então, no capacitor 1, a quantidade de carga elétrica é essa, 1,2 vezes 10 a menos 10. Basta multiplicar o valor da capacidade elétrica pelo potencial. Vou fazer o mesmo no Q2, Q3, Q4, Q5. Os 5 capacitores. Então, o Q2 vai ser o capacitor 2 multiplicado pelo potencial, né, que é 20. Então, vai ficar 2,4 10 a menos 10. O capacitor 3 vai ser, a quantidade de carga elétrica do capacitor 3 vai ser capacitor 3 multiplicado pelo potencial, que nesse caso é 30 10 a menos 12. Então, multiplicando por 12 vai ficar 3,6 10 a menos 10. O capacitor 4 vai ser a multiplicação com a voltagem de novo. Então, vai ficar 40 10 a menos 12 multiplicado por 12. E dá 4,8 10 a menos 10.
E o último, a quantidade de carga elétrica do capacitor 5 vai ser o capacitor 5, a capacidade elétrica dele, multiplicado pelo potencial. Então vai ficar 50 multiplicado por 12, vai dar 60, que dá 6 vezes 10 a menos 10. E, pessoal, a gente encerra esse assunto de capacitores, tá? E na próxima aula a gente continua, já não falando mais de eletrostática, com um novo assunto de eletromagnetismo, né? Que nesse caso vai ser, eu acho que é eletrodinâmica. E até mais, pessoal. Espero que tenham entendido e qualquer coisa estou aí para tirar dúvidas e estou à disposição de vocês. Um abraço.